Você já percebeu como a vida adulta parece acelerar depois de certa idade? Quando somos mais novos, um ano parecia enorme. As férias demoravam, o tempo passava devagar, os dias tinham realmente presença. E hoje, às vezes parece que a semana começa na segunda e termina em 15 minutos. Janeiro chega e quando a pessoa percebe, já está vendo a decoração de Natal e de Ano Novo. E o mais estranho é que quase ninguém sabe explicar exatamente quando isso aconteceu. Em algum momento, a vida deixou de parecer vivida e começou a parecer administrada. Administrando conta, horário, compromisso, trabalho, mensagem e até ansiedade. E tudo começa a ocupar espaço ao mesmo tempo. Tem gente que acorda cansada antes mesmo do dia começar. Aí pega o celular ainda deitada na cama, olha a mensagem, olha a conta, notícia, olha a rede social. E o cérebro já começa super acelerado. Como se descansar profundamente tivesse virado um luxo moderno, sabe? E talvez uma das maiores armadilhas da vida adulta seja justamente essa: viver ocupado o tempo inteiro e ainda sentir que não está vivendo de verdade. Existe uma teoria super interessante sobre o tempo. Quando somos crianças, quase tudo é novidade. Então, o cérebro registra experiências novas com mais intensidade. Por isso que as memórias, elas parecem maiores, mais longas, mais vivas. Mas a vida adulta, ela vai ficando cada vez mais repetitiva. Mesmos caminhos, mesmas preocupações e até a mesma rotina. E quando os dias começam a se parecer demais, o cérebro cria menos memórias profundas. E talvez então seja por isso que os anos parecem desaparecer tão rápido. Muita gente hoje vive esperando pequenas pausas para sentir algum alívio. É o final de semana, o próximo feriado, as férias e até o próximo salário. Como se a vida estivesse sempre começando depois. Só que, enquanto isso, o tempo ele continua indo embora. E eu acho que o celular ele piorou muito essa sensação. Hoje, quase ninguém consegue simplesmente esperar em silêncio, ou andar sem olhar para a tela, tomar um cafezinho sem distração, ou até mesmo ficar sozinho com os próprios pensamentos. Porque o tempo todo existe um estímulo. É vídeo, áudio, um telefone com notificação, muita informação. Então, o cérebro ele nunca desacelera completamente. E quando a mente vive acelerada, a vida começa a passar sem profundidade. Os dias simplesmente acontecem, mas quase
nem são sentidos pela pessoa. E talvez seja por isso que tanta gente olha para trás e pensa: nossa, eu nem vi esse ano passar. E isso também começa a afetar a relação com o dinheiro. Porque pessoas cansadas emocionalmente, elas costumam tomar decisões financeiras piores. Então elas compram por impulso, gastam para aliviar a ansiedade, consomem para compensar o estresse. Depois de um dia pesado, muita gente sente necessidade de uma pequena recompensa emocional. Um delivery, uma compra online, um gasto rápido que parece trazer conforto por alguns minutos. Só que o alívio passa rápido. Existe uma frase muito forte que diz o seguinte: as pessoas gastam dinheiro que não têm para aliviar uma vida que não conseguem desacelerar. E olhando a rotina moderna, eu acho difícil dizer que isso não está acontecendo. No fundo, eu acho que a maioria das pessoas não quer necessariamente ficar milionária. Quer apenas respirar, ter paz mental, ter margem, ter escolha, ter tempo para viver sem tanta pressão o tempo inteiro. E é exatamente por isso que liberdade financeira vai muito além de riqueza. Porque quando alguém começa a construir uma reserva, um investimento ou simplesmente organização, ela não ganha apenas dinheiro, ela ganha espaço mental. Uma pessoa sem reserva vive em estado constante de tensão. Qualquer problema vira desespero. Qualquer imprevisto assusta. E talvez uma das sensações mais valiosas da vida adulta seja perceber que você não está completamente vulnerável financeiramente. Hoje existem formas muito mais simples de começar isso do que muita gente imagina. Hoje nós temos CDBs básicos, Tesouro Selic, as caixinhas automáticas. São coisas simples, mas que começam a construir uma sensação importante de segurança. E eu não estou falando de enriquecer rápido, não. A internet já está cheia dessas promessas irreais. No fundo, o que muita gente procura é tranquilidade. Dormir melhor, ter menos ansiedade, não depender desesperadamente do próximo salário. E quando a pessoa começa a enxergar dinheiro dessa forma, alguma coisa muda. O dinheiro ele deixa de ser apenas consumo e começa a virar proteção de tempo, paz e até liberdade. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, deixe o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para mim e ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que também estão cansadas dessa sensação de viver acelerado o tempo inteiro. E se você gosta dessa mistura entre dinheiro, hábitos, tempo e vida moderna, aproveite também para se inscrever nesse canal. Aqui no Vida que Sobra, a gente conversa sobre educação financeira, sobre consumo consciente e sobre liberdade, de um jeito mais humano e menos superficial. E lembrando, tem vídeo novo de segunda a sexta. Tem outra coisa que me chama a atenção. Muita gente hoje não sabe mais descansar sem culpa. Porque
se dá uma pausa, sente que deveria estar produzindo, respondendo mensagem, trabalhando, sempre ganhando mais e correndo atrás de algo novo. Como se desacelerar tivesse virado perda de tempo. Só que viver acelerado demais cobra um preço silencioso. A pessoa começa a esquecer momentos simples. Os dias ficam borrados, as memórias muito superficiais. E quando percebe, anos inteiros passaram sem presença real. Talvez por isso, experiências simples ainda fiquem tão marcadas na memória. Uma conversa tranquila, uma viagem simples, um fim de tarde sem pressa, um momento onde a mente realmente estava presente. Porque presença cria memória. E memória dá a sensação de vida vivida. No fim, eu acho que muita gente não está apenas cansada de trabalhar. Está cansada da sensação de que o tempo está escapando rápido demais. E talvez construir uma vida melhor tenha menos relação com ostentação e mais relação com recuperar presença. Consumir menos por ansiedade. Criar margem financeira. Reduzir excessos. Desacelerar a mente. Parar de transformar a vida inteira em urgência. Porque talvez o verdadeiro luxo da vida adulta não seja carro, status ou aparência. Talvez o verdadeiro luxo seja ter calma, poder respirar, poder viver sem sentir que todos os dias estão correndo diante dos seus olhos. Então, se você gosta desse tipo de reflexão mais humana sobre dinheiro, tempo e liberdade, aproveite para se inscrever no canal. O Vida que Sobra é justamente um espaço para a gente conversar sobre hábitos, vida moderna, educação financeira e qualidade de vida. Sem promessas mágicas e sem aquela correria exagerada da internet, viu? E lembrando, tem vídeo novo de segunda a sexta. Porque no final, o dinheiro não serve apenas para comprar coisas. Ele também pode ajudar você a recuperar algo que muita gente está perdendo. A sensação de estar realmente vivendo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo, hein?